Gravar. Então, bom dia. Aula de Direito do Consumidor. Hoje, o título da aula, para quem vai aqui nos acompanhar, é aula 5, Direitos Básicos do Consumidor. Então, para quem está acompanhando a gente aí pelos nossos slides postados, eu repeti aquele gráfico onde aparece a classificação dos princípios e dos direitos básicos lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, aquela planilha ali, a aula passada a gente conversou apenas sobre princípios gerais no Código de Defesa do Consumidor. Então, fizemos a aula no YouTube e a gente conversou sobre os principais princípios gerais no Código de Defesa do Consumidor. Hoje nós vamos estar falando sobre os direitos básicos no Código de Defesa do Consumidor. Ficará ainda faltando, acredito, para uma próxima aula, os princípios específicos no CDC e os princípios complementares no Código de Defesa do Consumidor. Então, apenas situando você, aluno, nós falamos sobre sobre princípios gerais no CDC, na aula passada, e essa aula nós estamos falando sobre direitos básicos no Código de Defesa do Consumidor. Então, ainda que pareça repetitivo, mas eu enumerei ali, para quem está com material em PDF, eu enumerei o item 1 como sendo introdução. Introdução ao quê? Introdução ali, ó, Tainara vai entrar, tá vendo? Exatamente 8 horas. Bom dia, Tainara, seja bem-vindo. A gente está começando a falar aqui sobre os direitos básicos do consumidor. Está postado no Moodle, em PDF, todo esse material para que vocês possam estar acompanhando o conteúdo, estar fazendo anotações, estar fazendo perguntas aí para a gente como professor. Então, o item 1, eu anotei aqui como sendo introdução. Quando eu falo em introdução, eu estou pensando em relembrar a vocês, em contextualizar de onde, como é que foi o cenário histórico, como é que surgiu essa questão aí dos direitos básicos do consumidor. Então, se você tá acompanhando aí o material, você vai ver que eu começo aí te lembrando do modo de produção em massa, que depois da Revolução Industrial, da Revolução do Aço, do Carvão, surgiu, né, foi necessário surgir uma legislação específica capaz de proteger digamos assim, a parte mais vulnerável na relação. Então, na relação entre fábricas lá e consumidores, então, hoje entendida como fornecedor e consumidor, então, lá depois da Revolução do Aço, da Revolução do Carvão, quando começaram a surgir os meios de produção em massa, em grande escala, então também surgiu a necessidade de se criar uma legislação que protegesse, que amparasse essa parte mais vulnerável, essa parte mais fraca dessa relação entre fornecedores e consumidores. Então, a forma encontrada para reequilibrar essa relação foi a criação de uma legislação específica onde pudesse, a Laís também vai entrar, bom dia, Laís, a forma mais adequada que foi encontrada para equilibrar essa relação de consumo foi impor ao fornecedor alguns deveres e aos consumidores resguardar ou atribuir ou proteger alguns seus direitos. Então, essa conversa que eu estou tendo faz parte aqui da parte que eu enumerei como introdução à aula. Então, estou lembrando vocês que a partir do início dos meios de produção em massa, foi necessário surgir uma legislação que pudesse vir a proteger a parte mais fraca da relação de consumo. Hoje nós estamos falando sobre direitos básicos do consumidor. Então, aqui no Brasil, a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 32, colocou como dever do Estado a proteção ao consumidor. Então, nós temos um amparo constitucional, sendo um amparo constitucional estando amparado lá no artigo 5º da Constituição, é considerado um direito fundamental. Então, aqui no Brasil, na nossa legislação, o direito do consumidor é considerado um direito fundamental.
por esta razão que é possível, como eu fiz lá o mestrado nos direitos da personalidade, então foi possível eu discutir essa questão no direito do consumidor, porque é um direito constitucional, um direito fundamental aqui no nosso ordenamento jurídico. E aí, seria importante apenas fazer uma questão breve para vocês, de que o Carlos Alberto Bittar, ele classifica para direitos básicos em duas espécies, os materiais e os direitos instrumentais. O direito material é aquele voltado à legislação, aquilo que já está codificado. E o direito instrumental ou processual são os instrumentos processuais, é a forma como é que nós vamos conseguir fazer com que o direito material seja resguardado. Então, só para vocês terem ideia, o programa de mestrado do Unicesumar, né, onde eu participei, onde me tornei mestre, tem duas linhas de concentração de estudos, a linha do direito material e a linha do direito processual. Eu sou um processualista nato, então eu me engajei na linha 2, chamada linha processual, que são os instrumentos de efetivação dos direitos da personalidade. Então, comungando aqui com a ideia, com a classificação do Carlos Alberto Bittar, o programa de mestrado Unicesumar separa também em direito, em linha processual e linha material. A linha da qual eu concentrei a minha dissertação de mestrado foi a linha do direito processual. Então, são os instrumentos para a efetivação dos direitos do consumidor. Até agora ainda é uma parte introdutória, é uma parte que a gente quer contextualizar, a gente quer que você consiga entender essa contextualização aqui do direito do consumidor. Então, os direitos básicos lá no Código de Defesa do Consumidor, eles estão concentrados como se fosse um índice lá no artigo 6º. Eu sempre, hoje ainda estou sem o meu exemplar aqui do Código de Defesa do Consumidor, que acabou ficando lá no meu carro. Como também estou de quarentena, também não estou saindo de casa. Mas hoje eu vou descer até lá e vou pegar o meu exemplar do Código de Defesa do Consumidor, mas eu postei o link aí no Moodle para vocês, que vocês conseguem acessar. Então, eu não abri aqui na tela, porque eu já estou com 3 telas abertas, acho que mais uma ia acabar até me atrapalhando. Mas os direitos básicos do consumidor estão lá no artigo 6º, e os incisos que vão ser trabalhados, que são postos lá no artigo 6º, são os incisos que são tidos como direitos básicos do consumidor. E esses incisos, se você olhar o código como um todo, ele vai funcionar como se fosse um índice remissivo. Por que um índice remissivo? No artigo 6º, nós vamos indicar quais são os direitos básicos que esse código vai proteger. E ao longo das próximas sessões, o legislador foi dividindo e foi trabalhando item a item aqui desses direitos básicos. Então, já a gente vai começar no artigo 6º, inciso 1º. Mas antes de ir para o artigo 6º, eu preciso lembrar vocês do que dispõe o artigo 7º. Então, seria bem importante se você abrisse o seu Código de Defesa do Consumidor e fizesse a leitura e desse uma olhadinha, ou se não, anota aí no seu cadernão, que é para fazer uma leitura no artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. E esse artigo, ele vai estar, eu vou falar de forma resumida para não ficar chato aí para você. Então, o artigo 7º está dizendo que, mais uma pessoa entrando, vamos permitir. Fernanda, bom dia, esteja aqui com a gente na nossa aula online. Então, anotem que o artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor prescreve que todos esses direitos amparados aqui, dispostos no CDC, eles são reais, mas eles não excluem outros tratados ou convenções internacionais da qual o Brasil seja signatário. Daí ele segue ali falando mais algumas coisas ali sobre princípios gerais da analogia, mas a parte central que nos interessa do artigo 7º, embora hoje nós vamos trabalhar o artigo 6º, é de que, embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicado a toda a população brasileira que se enquadre na relação de consumo, esse código não exclui tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário. Tem um tratado internacional que é chamado Pacto de Varsóvia, salvo engano, que é aquele que trata do valor da indenização das malas, no caso de extravio de malas. Lá limita R$5.000. Então,
Veja, eu tenho várias ações dessa no escritório e que, infelizmente, as companhias aéreas alegam esse tratado internacional para poder limitar o valor da indenização no caso de perda de malas, extravio de malas aqui no Brasil. Eu não acho que seja a coisa mais adequada. Eu acho que num caso como esse a gente poderia aplicar sim o CDC pura e simplesmente e resguardar aqui o direito do nosso bem, do nosso ente tutelado, que é o consumidor. Mas infelizmente é aplicado e na maioria das vezes a indenização é limitada a R$ 5.000. Limitada, inclusive já tive casos com indenização menor. Então é um exemplo clássico, exemplo bem tranquilo, de tratados internacionais que são aplicados aqui no direito do consumidor. Então, isso é graças ao que está disposto no artigo 7º. Então, dando continuidade ao que a gente vai trabalhar nessa aula 5, estou no slide número 7. Agora a gente começa a conversar de forma mais específica sobre os direitos gerais do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu peço a vocês que comecem a fazer as suas anotações, anotando aí que os direitos básicos no Código de Defesa do Consumidor, eles estão comparados ali como um índice no artigo 6º. Então, os direitos básicos do consumidor estão amparados no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º, e hoje a gente vai tratar dos incisos da maioria, de todos os incisos, ou daqueles que derem tempo para a gente conversar hoje, para não atropelar aí o nosso processo de aprendizado. Legal até aqui? Então, o item, eu anotei como item 2.1, que seria o inciso 1º do artigo 6º. E lá no artigo 6º, inciso 1º, a primeira regra de proteção, o primeiro direito básico a ser resguardado aqui no direito do consumidor é o direito à vida, à segurança e à saúde. Então, é bem importante a gente refletir que o legislador, quando pensou em estar separando aqui os direitos básicos do consumidor, ele entendeu numa ordem, desde nós não vamos dizer que isso aqui é uma ordem de importância, mas ele colocou como primeiro direito básico do consumidor o direito à vida, o direito à segurança e o direito à saúde. Isso aí está escrito, isso aí está legislado, isso aí está codificado no artigo 6º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu recomendo você, aluno, que faça uma anotação que o primeiro direito tido como direito básico do consumidor é o direito à vida, o direito à segurança e o direito à saúde. Mas lá para frente nós vamos ver que esse direito básico, que é o direito à segurança do consumidor, que é o direito à saúde do consumidor, que é o direito à vida do consumidor, ele vai se repetir em várias sessões, em vários artigos, que vão estar trazendo aqui instrumentos de proteção em situações aqui de aquisição de produtos ou até mesmo de prestação de serviço. Então, anotem isso que a gente vai conversar sobre esse princípio. Esse princípio do direito à vida, segurança e saúde, ele comunga com o que está disposto lá no capítulo 4, que, salvo engano, é o capítulo seguinte, que vai estar dizendo da qualidade dos produtos e serviço, da prevenção e reparação de danos. Então, vejam que, na sequência, no Código de Defesa do Consumidor, calma que a gente vai falar ainda sobre o princípio em si. Eu só estou centralizando, estou aqui colocando vocês na linha do tempo para estar entendendo o que eu estou falando. Então, a gente está dizendo que o primeiro direito básico do consumidor é o direito à vida, à segurança e à saúde. E já no capítulo 4, salvo engano, que eu tenho o meu exemplar aqui, mas acredito que seja, alguém pode me confirmar aí, já vai estar tratando que o capítulo 4 trata da qualidade dos produtos e serviços, da prevenção e da reparação de danos. Esse capítulo, ele foi criado para poder trazer aqui, para poder resguardar, para poder proteger esses direitos que estão assegurados aqui no inciso 1. E daí, dentro aqui do capítulo 4, nós vamos ter 1, 2, 3 artigos, que são os artigos pilares, que são os artigos centrais do que vão legislar, que vão estar aqui paralelamente, assegurando o direito à vida, o direito à saúde, o direito à segurança do consumidor. Então, o primeiro artigo que a gente precisa conversar hoje, para mim está até um pouquinho aqui pequenininho,
é o artigo 8º do Código de Defesa do Consumidor. Então, lá no artigo 8º, ele vai estar dizendo que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à segurança ou à saúde do consumidor, exceto, ou seja, excetuando aqueles normais e previsíveis em decorrência da natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer uma das hipóteses, a dar informações adequadas e claras a respeito. Então, eu acabei fazendo a leitura aí do artigo 8º, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o que está resguardado, sobre o que está protegido aqui no artigo 8º. Então, quando o legislador coloca lá que os produtos e serviços, a Aline também está entrando, bom dia, Aline, seja bem-vinda. Quando lá no artigo 8º, o legislador fez constar que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde e à segurança do consumidor, ele está dando atendimento ao primeiro direito básico do consumidor, que é o direito à vida, direito à segurança, direito à saúde. Porém, ele segue explicando que, exceto aqueles riscos inerentes à própria natureza do produto. Juliano, me dê um exemplo de um produto que, em razão da sua natureza, o fornecedor ele não tenha que trazer maiores explicações, ou que ele não tenha que ser responsabilizado no caso de um acidente, no caso de um problema. Isso é bem simples, vamos pensar em... Eu vou pegar um caso, um exemplo mediano, e depois eu vou para um exemplo mais simplório. Quando você pega um liquidificador, o liquidificador, ele é para ser acionado, ele é para ser usado com a tampa no seu copo. Agora, se você ligar um liquidificador e introduzir a sua mão com ele ligado no copo, obviamente você vai sofrer aí um acidente, seus dedos, sua mão aí vai ser machucada, vai ser triturada. Então, esse é um exemplo clássico da aplicação do artigo 8º. Então, o fornecedor ele tem que resguardar o direito à segurança e à saúde do consumidor, respeitados aqueles casos da natureza do produto. Então, o liquidificador é feito para triturar produtos, para fazer suco, para fazer massa, uma série de coisas. Então, se o consumidor, por sua própria, digamos assim, ou descuido ou vontade, acredito que não seja nem possível a pessoa ter vontade de colocar a mão dentro de um copo de liquidificador. Então, se acontecer um acidente, nesse caso, o fornecedor não dá para ser responsabilizado, não dá para dizer que o fornecedor não produziu um produto ali que não trazia, que não cuidava da segurança do consumidor. Evidentemente, ali que no manual, na caixa, vai ter informação de que esse produto, de que forma que esse produto deve ser utilizado para que ele não cause dano, para que ele não cause problemas aí ao consumidor. Esse é um exemplo mediano, gostaria que muito que vocês tivessem anotado. Mas tem um exemplo mais simplório, que daí esse tira toda a dúvida e não deixa ninguém a discutir nada. Uma faca de cozinha. Alguém tem dúvidas que uma faca de cozinha ela é um bem, ela é produzido para o corte de legumes, corte de carnes? Veja, eu não posso acusar aí a Tramontina ou qualquer outro fabricante de facas, de que se eu cortei o meu dedo ou matei, né, como acontece, é considerado inclusive arma branca, como quando acontece um acidente maior, eu não consigo responsabilizar o fornecedor ou ali o fabricante, dizendo, olha, a faca cortou meu dedo. Isso aí é responsabilidade do fornecedor, ele vai ter que me indenizar. Então, é um exemplo clássico, um exemplo simplório, para que você possa entender que lá no artigo 8º, quando o legislador conseguiu fazer constar a aplicação do inciso 1º do artigo 6º, que é direito básico do consumidor, o direito à vida, à proteção e à saúde, desde que, ou excetuando, aqueles produtos, aqueles serviços que, de acordo com a sua natureza, de acordo com a fruição desse produto, a sua natureza, ela possa vir a causar não é um acidente, é a natureza do produto que ela é para aquilo mesmo. Faca é para cortar. Então, não é porque você cortou a sua mão que você vai conseguir uma responsabilização ou que o fornecedor tem alguma responsabilidade com isso, que você cortou a sua mão. Isso aí, infelizmente, é considerado culpa exclusiva do consumidor e não se enquadra aqui num exemplo de falta de proteção à saúde ou à segurança
consumidor. Entendido esse artigo 8º? É bem importante, eu estou falando do caput, eu acabei de ver que ainda tem um parágrafo único. Então, no caput, ele vem assegurar o direito básico do consumidor, que é o direito à vida, à segurança e à saúde. Artigo 8º. Diz que o fornecedor tem que respeitar isso, excetuando aqueles casos de produto ou serviço, de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua fruição. Dei 2 exemplos clássicos, o exemplo do liquidificador e o exemplo da faca de cozinha. Acho que é bem simples. O parágrafo único vai estar dizendo o seguinte: em se tratando de produto industrial, cabe prestar as informações a que se refere esse artigo através de impressos apropriados que devem acompanhar o produto. Então, vejam que no parágrafo único, a nossa legislação consumerista tomou o cuidado de colocar a obrigação, pensando em produto industrializado. Então, vamos pensar lá no fabricante, na Britânia, na Arno, na fabricante de liquidificador. O parágrafo único traz a obrigação do fabricante, em sendo, né, produtos aí que passaram por uma fábrica, uma transformação de matéria-prima num produto acabado, o nosso código traz essa obrigação ao fornecedor a colocar essas instruções, a colocar essas informações junto com um produto que está sendo comercializado. Às vezes eles colocam na caixa, às vezes eles colocam ali no manual de instrução. Se for uma prestação de serviço que possa vir a causar aí um problema aí, ela também vai ter que ser feita essa explicação antes. Então, parágrafo único do artigo 8º, anotem aí que é uma obrigação ao fornecedor colocar essa advertência, colocar aí qual é essa possibilidade de risco ao consumidor em se tratando de produto industrializado. Se não for produto industrializado, não tem como, eu não me encaixo aqui no parágrafo único. Então, artigo 8º vai estar tratando exclusivamente do direito básico do consumidor, que é o direito à segurança, à vida e à saúde. Dando continuidade, seguindo aqui o que a gente se propõe a tratar hoje, o próximo artigo que vem aqui dialogando, que vem aqui trazendo direitos básicos do consumidor com relação à segurança, à vida e à saúde, é o artigo 9º. Peço a vocês que abram aí, façam o acesso pelo Moodle, que eu coloquei o link lá do Senado, que disponibiliza o Código de Defesa do Consumidor atualizado. Então, o artigo 9º diz o seguinte: o fornecedor de produtos ou serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou à segurança deverá informar de maneira ostensiva e clara a respeito de sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis nos casos concretos. Então, vejam lá, deixa eu ver se eu coloco aqui o chat, que alguém me fez uma pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Está como revogado o parágrafo único? Então, qual é a lei que revogou o parágrafo único do artigo 8º? Aparece aí se está com o código. É que eu não estou. Eu acabei não abrindo a página do Senado. Estava aqui apenas com a anotação. Deixa eu abrir isso aqui. Deixa eu abrir que daí eu já confirmo isso, que senão... Quinto ano... Ali, ó, mas... deixa eu voltar aqui. Ó, o parágrafo único está revogado, mas tem o parágrafo primeiro, ó. O parágrafo primeiro, ele foi introduzido pela Lei 13.046 de 2017. Diz o seguinte: na verdade, ele alterou a redação do parágrafo único. Em se tratando de produto industrial,
ao fabricante cabe prestar as informações a que refere esse artigo através de impressos apropriados ou que devam acompanhar o produto. Na verdade, a minha anotação ali só não estava correta, que eu estava tratando como ainda sendo parágrafo único. Ele foi desmembrado em parágrafo único e parágrafo segundo. Então, o que eu estava ali colocando como parágrafo único, na verdade, é o parágrafo primeiro. Deixa eu voltar aqui e abrir de novo o meu CDC, de acordo com a Lei 13.486, que atualizou, né, de 2017, o parágrafo único. E essa mesma lei fez a inserção do parágrafo segundo, que nesse momento de pandemia parece-me que vem bem de encontro aqui com o que a gente está passando. Ó, o parágrafo segundo diz o seguinte: o fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços colocados à disposição do consumidor e informar de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação. Qual que é o exemplo clássico que a gente está vivendo hoje de aplicação aí do parágrafo segundo? O exemplo clássico, seu código só tem no caput. Não, entra, por isso que eu estou dizendo, eu também estava aqui com as minhas anotações e acabei não abrindo, mas eu abri agora, abra online, eu coloquei o link lá no Moodle para vocês, façam acesso do CDC pela página do Planalto, que eu coloquei o link lá, vocês vão ver que vai estar atualizado. O parágrafo único, em razão da Lei 13, deixa eu até anotar ela aqui, 13.486 de 2017, ela desmembrou o parágrafo único em parágrafo primeiro, que manteve-se a mesma redação, e foi inserida, na verdade, o parágrafo segundo, que vem tratando da questão da obrigação do fornecedor fazer tanto a informação quanto a higienização de produtos, quando trata da possibilidade de contaminação. É o caso da higienização dos carrinhos do supermercado, gente, e cestinhas. Eu me lembro, olha para vocês verem como as coisas são engraçadas. O ano passado, quando eu falava disso em sala de aula, o aluno não conseguia entender, não conseguia visualizar como é que seria essa obrigação do fornecedor, né, em estar higienizando ou estar passando essa informação para o consumidor de que aquele produto, de que aquela prestação de serviço, de repente, existe o risco ali de contaminação. Hoje é a pandemia do coronavírus, então hoje, quando você vai em um supermercado, você pode ver que já tem propagandas nos meios de comunicação informando, não seria bem o uso de máscara só se o fornecedor estivesse te dando a máscara e que essa contaminação fosse em decorrência ali da prestação de serviço dele. A questão aqui da pandemia do coronavírus, eles estão passando o álcool em concentração 70, onde as pessoas estão pegando lá no carrinho, nas cestinhas. Por que isso? Tentando, né, como nós estamos no momento de pandemia, tentando dar aplicação a esse parágrafo segundo do artigo 8º, que comunga com o primeiro direito básico do consumidor, que é o direito à vida, direito à segurança, direito à saúde. Então, eles estão fazendo essa higienização, porque, na verdade, é um direito do consumidor de que isso seja feito e um dever ao fornecedor. Então, façam essa anotação, eu vou alterar ali o quadro que eu coloquei para vocês, que ali está só como artigo 8º, parágrafo único. Na verdade, o parágrafo único agora foi para o parágrafo primeiro, e foi inserido, que isso aí eu tinha posto mais para frente, na verdade, preciso organizar aqui melhor isso aqui no quadro para vocês. O parágrafo segundo foi inserido pela Lei 13.486 de 2017, que dispõe que obriga o fornecedor a tomar essa cautela de higienização de produtos e serviços e fazer essa informação ao consumidor. O uso de máscaras, acredito que não seja bem essa aplicação, porque, infelizmente, aí o vírus, o Covid-19, ele não aconteceu, ele não vem aqui de contaminação por parte do fornecedor. Só que o fornecedor, pensando na segurança e na saúde do consumidor, ele, de acordo com o parágrafo segundo, é obrigação dele a higienizar esses produtos e colocar essa informação ao consumidor. Talvez, não, eu ia falar que talvez a questão das máscaras também, mas não dá.
não dá porque, inclusive, as máscaras estão em falta, gente. Ontem eu passei em 2 farmácias, não encontrei máscaras, não encontrei luvas, porque aqui no prédio que eu moro, a porteira nem está querendo mais vir trabalhar, porque ela quer que eu forneça para ela máscaras e luvas. Mas veja, foi o que eu expliquei. Ela não é grupo de risco, nós não somos estabelecimento empresarial e não somos estabelecimento hospitalar. Então, infelizmente, o uso de máscaras, o uso de luvas dela, né, e a minha relação aqui com ela é uma relação de trabalho, né, CLT, não é uma relação de consumo. Então, a gente tem que manter bem o eixo aqui, o centro do que a gente vai, das decisões, daquilo que a gente vai estar explicando, porque às vezes as pessoas querem até induzir a gente em erro. Então, no caso aqui da minha porteira, como eu sou síndico, a minha relação com ela é uma relação de direito do trabalho, e não uma relação de direito consumidor. Eu também acho que falta um pouquinho de bom senso, mas é aquilo que eu disse para ela, olha, informação é tudo, você não é para você pegar nas pessoas, não é para você pegar nos produtos. Ah, mas às vezes eu vou assessorar alguém ali, apertar um botão do elevador. Eu falei, não tem problema, depois porque aqui no meu prédio, o elevador, ele tem senha, então se você vier aqui na minha casa, ou eu tenho que te passar a senha por WhatsApp, por telefone, ou a porteira tem que ir lá passar o botão dela, ou eu tenho que passar o botão lá para você poder utilizar o elevador, porque o elevador, por uma questão de segurança, que os 2 elevadores têm senha para subir nos andares. Então, mesmo eu sendo morador, ou eu tenho que usar o meu botão para poder acionar o elevador, ou eu vou ter que colocar a senha. Então, por essa ela diz que faz parte do serviço dela, tem que colocar a senha lá no teclado do elevador, e por isso haveria necessidade do uso de luvas e de máscaras. Então, veja, é uma relação de trabalho, não infelizmente, o coronavírus é uma questão de pandemia mundial, e que um dos cuidados o distanciamento social e a higienização. Então, não existe essa obrigação ainda para mim, a menos que o decreto municipal ou o Ministério da Saúde, alguém venha aqui colocar uma obrigação ao caso aqui do serviço de porteiros, de que o condomínio tenha que apresentar esses equipamentos de segurança. Mas vocês estão vendo que a própria televisão tem noticiado que para usar exatamente isso, que é para usar máscaras de tecido e lavar as mãos. Então, vejam como é que é complicada a informação. Então, nesse caso específico, não dá para fazer a aplicação do parágrafo 2º do artigo 8º, porque, infelizmente, não é uma relação de consumo. O parágrafo 2º se aplica aí no caso dos supermercados, no caso de farmácia, onde eu fui na farmácia e peguei para colocar a medicação, eles não deixam a gente nem chegar perto, tem uma fita, né? Mas você pega uma cestinha, então, veja, aquela cestinha, ela tem que ser higienizada, e tem informação de que isso foi feito de acordo com o parágrafo 2º. Então, vejam que em 2017, quando o legislador conseguiu inserir, né, modificar o parágrafo único para parágrafo 1º e parágrafo 2º, estava pensando aí na saúde e na segurança do consumidor como direito básico. 3 anos agora depois, praticamente isso é o momento, é a pandemia que a gente está vivendo. Então, é o direito básico do consumidor ter essa informação de que os produtos ou serviços estão higienizados da forma adequada. Parágrafo 2º do artigo 8º. E é um dever do fornecedor, direito do consumidor, dever do fornecedor em estar tomando essas cautelas, estar fazendo essa higienização. Então, artigo 8º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Façam essas anotações aí para vocês, façam aí o acesso ao site do Senado que é atualizado, porque ali no gráfico que eu utilizei, ele ainda está como apenas parágrafo único. Então, o parágrafo único foi para o parágrafo 1º e foi inserido o parágrafo 2º, que é o dever da higienização e da esterilização, no caso de produtos e serviços por parte do fornecedor. Ontem eu fui no dentista. Veja, dentista é relação de consumo, concorda? Ele é fornecedor e eu sou consumidor. Ainda que tenha aquelas ressalvas, que depois a gente vai ver, que não se aplica a responsabilidade objetiva. Não é isso que eu quero tratar. Mas vejam, chegando lá no consultório dele, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele me recebeu na porta, ele é a secretária, tinha um recipiente lá, tipo uma bacia que eu tive que pisar com o meu tênis dentro, que tinha ali uma solução com água sanitária, tive que esperar ali 10 segundos,
depois pisei em um outro tecido que tinha lá, tive que tirar o meu tênis, vestir aqueles sapatinhos cirúrgicos, colocar touca, passar álcool nas mãos, tive que higienizar o meu celular, tudo isso antes de passar para a próxima sala. Por que todos esses cuidados? Vai dizer, claro, né, os cuidados em razão do coronavírus. Não, sim, isso é verdade, mas ele tem esse dever de acordo com o parágrafo 2º do artigo 8º. O fornecedor deve esterilizar os produtos, os serviços, para que tenha essa prestação de serviço ou essa aquisição de produtos de forma adequada e essa informação da possibilidade de contaminação ao consumidor. Inclusive, lá dentro, quando ele estava mexendo lá, fazendo o meu tratamento, ele explicou que o problema do paciente versus o dentista não é o sangue, não é a boca em si, como eu estava imaginando inocentemente. O problema do dentista é o motorzinho que joga água, então aquelas gotículas de água, se o vírus estiver por ali, ele vai fazer o vírus descer sobre as superfícies e, pensando ali o prazo mínimo de que esse vírus se mantém vivo, é o prazo de 6 horas. É por isso que, se vocês olharem o último decreto da prefeitura que autorizou a abertura em caráter de situações de emergência de consultórios médicos odontológicos e clínicas veterinárias, no caso dos consultórios médicos odontológicos, não pode ter um paciente na sequência do outro. Então, no caso do dentista, ele me explicou que um paciente no período da manhã e outro no período da tarde. Se o paciente do período da manhã for um tratamento mais longo, como é a minha questão lá, ele me marca de manhã e à tarde. Não pode ter um paciente em razão da possibilidade de contaminação. Olha que coisa interessante. Se, digamos que eu venha a ser contaminado, ele não estivesse tomando essas precauções, eu podia, de repente, até fazer uma denúncia aí ao PROCON, Ministério a Secretaria de Saúde. Então, vejam como é sério essa questão de saúde pública, essa questão aqui de relação de consumo, esse direito do consumidor de ser informado da possibilidade de contaminação e do dever do fornecedor em estar tomando todas as medidas, todas as cautelas para higienizar esses produtos, essa prestação de serviço. Certo até aqui, até o parágrafo 2º do artigo 8º? Então, nós estamos falando do primeiro direito básico do consumidor, que é o direito à segurança, direito à vida, direito à saúde. Seguindo aqui a nossa conversa, vai chegar o próximo artigo, que é o artigo 9º, né? Então, vamos aí. O artigo 9º, eu coloquei, está tão pequenininho aqui para mim, vocês abram de vocês aí para poder acompanhar. O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou à segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito de sua nocividade, periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis no caso concreto. Então, o artigo 9º, ele vem de uma forma até mais ostensiva, mais contundente, ele vem repetir aquilo que o parágrafo 2º inseriu com relação à contaminação, mas o artigo 9º, ele diz que essas informações prestadas ao consumidor devem ser feitas de forma ostensiva e de forma clara. Então, o fornecedor não pode falar, olha, seu Juliano, né, o meu dentista não pode falar, não, pode vir aqui que aqui o ambiente é esterilizado, não existe a possibilidade de você pegar o coronavírus. Não é bem assim. Ele tem que informar e tem que tomar todas as providências de maneira clara e ostensiva para que evite, para que faça o possível ou o impossível que estiver ao seu alcance, para que não haja essa contaminação, para que haja essa proteção à vida e à segurança do consumidor, como é disposto no artigo 1º inciso 1º do artigo do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós estamos tratando dos direitos básicos do consumidor. E o primeiro direito básico é o direito à segurança, à vida e à saúde, e que já na sequência vai estar no capítulo 4 do CDC, que estão os artigos 8º, artigo 9º, artigo 10º. Então, o artigo 8º, ele se desmembrou em caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º, já conversamos, e agora o artigo 9º, que vem reforçar já o que está disposto
tanto no 8º e nos seus parágrafos. Então, o 9º não tem muito o que a gente acrescentar, até porque ele está dizendo ali olha, a parte final, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis, no caso concreto. O caso do coronavírus é um caso bem que estamos vivendo. Olha o Henrique entrando. Bom dia, Henrique. Essa parte final do artigo 9º, por quê? Eu não fui em nenhum supermercado, mas eu vi pela televisão e ouvi o pessoal falando, né, vou dizer do que eu vi, que eu ouvi, que o Cidade Canção colocou uma proteção de acrílico, dividindo, separando os operadores de caixa dos consumidores. Aí você vai pensar, mas isso aí é uma proteção para os funcionários deles. Olha, até é uma proteção realmente para o funcionário deles, mas o funcionário deles com relação ao mercado é uma relação de trabalho, CLT. Eu estou pensando na minha relação de consumidor. Então, quando eu vou no mercado e compro alguma coisa e sou obrigado a passar ali pelo caixa para estar pagando aquilo que eu comprei, então o funcionário dele não pode, não deveria, né, estar contaminado com a possibilidade de passar aí um vírus, no caso agora o Covid-19, para os seus consumidores. Então, a parte final do artigo 9º seria essa questão de, no caso concreto, não poupar esforços ou medidas para proteger o consumidor, como sendo uma obrigação do fornecedor. Então, a colocação desses acrílicos, né, desses que separa ali o caixa, o funcionário do consumidor, a gente pode enquadrar aqui como sendo um exemplo clássico, simplório e atual da parte final do artigo 9º do CDC. Façam essa anotação, porque eu acho que quanto mais vocês forem anotando, mais fácil vai ficando aqui a conversa sobre esses direitos básicos. Então, seguindo, o próximo artigo, né, agora eu vi que esse quadro meu já teve problema ali no parágrafo único, eu até vou seguir, mas deixa eu até conferir, deixa eu abrir o CDC primeiro, olhar se o 10 teve alguma alteração. Não teve nenhuma alteração. O 10 vai ser parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Então, o 10 não houve nenhuma alteração, pelo menos ainda nesse momento de pandemia, né? Até porque a situação é urgente, as coisas estão sendo feitas, as medidas são tomadas por meio de decretos, medidas provisórias e outras coisas. Não está dando tempo de legislar, né, e inserir e fazer modificações. Mas se houver modificações, possivelmente será nesses 3 artigos, artigo 8º, artigo 9º, e agora a gente vai falar do artigo 10º. São os 3 artigos que tratam da segurança, da vida e da proteção à segurança e à vida do consumidor. Então, artigo 10º, abram aí, façam uma anotação para ficar fácil para vocês. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou à segurança. Então, vejam que o caput do artigo 10, ele traz uma proibição, né, ao fornecedor de colocar no mercado de consumo produto ou serviço de que seja nocivo à saúde ou à segurança do consumidor, cuja informação ele saiba ou cuja informação ele devesse saber. Então, ele não pode colocar no mercado de consumo um produto ou um serviço de que ele tenha a informação ou que ele fosse obrigado a ter essa informação para o mercado de consumo. Eu fiz algumas anotações agora que eu estou lembrando aqui. Exatamente. Então, essa questão do caput de proteção do artigo 10º, talvez não seja o melhor exemplo, mas se a gente pensar naquele caso eu não vou dizer da contaminação da cervejaria Baker, mas você tem a venda de um produto, né, de que ele tem uma substância que causa prejuízo aí à segurança ou à saúde do consumidor, veja, mas a cervejaria pode alegar de que não sabia. Veja, essa alegação, ela aqui no direito do consumidor, ela é infundada, porque pode ver que o caput do artigo 10, ela traz
informação de que o fornecedor saiba ou devesse saber. Então, ele traz uma obrigação de que ele tenha conhecimento, ou ainda que ele não tenha conhecimento, mas ele deveria trazer esse conhecimento, porque é um risco inerente ao seu produto, à sua prestação de serviço. Então, o caput do artigo 10º, ele traz como responsabilidade, como uma proibição ao fornecedor de estar comercializando produtos ou serviços que possam vir a trazer problemas à saúde, à segurança do consumidor. Ele tem que, essa informação ele não pode dizer que ele não sabia, porque o caput do artigo 10, ele traz isso como obrigação a ele. Ele não pode comercializar esse tipo de produto cuja informação ele saiba ou deveria saber. É bem importante, façam essa anotação. Parágrafo 1º. Então, vamos ver o que trata o parágrafo 1º do artigo 10º. Diz o seguinte: o fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresenta, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários. Se a gente pegar esse caso lá da cervejaria Baker, o que acontece? Não, ela não pode vender os produtos. Sim, lá o produto dela foi contaminado, né? Ela, a princípio, não tinha o conhecimento, está sendo investigado através do inquérito policial se isso aí é negligência, ou se isso aí pode, né? Já havia até teses que estão pensando que seja até um funcionário que tenha causado isso. Não sei, vamos aguardar para ver. Mas, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 10º, o Código impõe ao fornecedor a responsabilidade de, assim que ele tomou conhecimento dessa periculosidade desse produto, ele tem que informar as autoridades competentes e o consumidor por meio de todos os meios publicitários. Então, hoje nós temos rádio, televisão, redes sociais. Então, lá no caso da cervejaria Baker, não era só informar, né? Era até retirar os produtos de circulação. Mas digamos que eu não... Vamos pensar num caso mais simplório. Digamos que eu fosse um fabricante aí de pães. Pão, não vou dizer... Pão. E ao longo, ao longo aí do desenvolvimento da fórmula, foi descoberto de que existe lá um tipo de glúten dentro do meu pão que pode ser nocivo a um caso específico ali de intolerância ao glúten. Então, a partir do momento que eu tomar conhecimento a esse problema, essa possibilidade de trazer prejuízo à saúde de um consumidor que seja intolerante ao glúten, eu tenho que, primeira coisa, informar os órgãos as autoridades competentes, Secretaria de Saúde, Ministério da Agricultura, e demais órgãos aí competentes, PROCON ou, né, Vigilância Sanitária. Então, eu tenho que fazer essa informação tanto aos órgãos competentes quanto aos consumidores. De que forma? De todas as maneiras possíveis, por escrito, por campanha publicitária, no rádio, na TV, por WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Telegram, não importa. Então, a partir do momento que eu, fornecedor, tomei o conhecimento da possibilidade e periculosidade de um serviço ou de um produto, eu tenho que comunicar às autoridades competentes e informar o consumidor sobre isso. Essa obrigação está... A Zainá vai entrar agora. Essa obrigação está no parágrafo 1º do artigo 10º. Então, só retomando para quem está entrando. Nós estamos falando ainda do primeiro direito básico do consumidor, que é o direito à vida, direito à segurança, direito à saúde. Esse princípio, esse direito básico aparece lá no inciso 1 do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que funciona mais ou menos como sendo um e ao longo desses direitos básicos do consumidor. E o primeiro direito, que é esse, que é o do inciso 1º, que é o direito à segurança, à vida e à saúde, ele aparece já no capítulo 4, nos artigos 8º, artigo 9º e artigo 10º. Nós já estamos falando do artigo 10º, parágrafo 1º. Vamos para o parágrafo 2º. Parágrafo 2º diz o seguinte:
os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou do serviço. Isso aí não precisava, no meu ponto de vista, como defensor do direito do consumidor, isso aí não precisava nem ter essa imposição legal. Mas para que não haja, para que não fique dúvidas, para que o fornecedor não queira responsabilizar ou colocar aí a atribuição de terceiros, como o poder público e qualquer outra coisa, o parágrafo 2º traz de forma expressa e de forma clara de que a obrigação de custear essas informações publicitárias, seja no rádio, na TV, no Facebook, no Telegram, no Instagram, é o fornecedor. Então, a obrigação de fazer essa campanha publicitária, fazer essa informação da possível periculosidade à saúde, à vida e à segurança do consumidor, os custos, segundo o parágrafo 2º do artigo 10º, devem ser suportados exclusivamente pelo fornecedor. Então, vejam que existe dispositivo legal do qual já resolve essa questão do custo. Quem é que vai ter que pagar, quem é que vai ter que custear? É o fornecedor. Fundamento legal, parágrafo 2º do artigo 10º. Então, só repetindo mais uma vez, o artigo 8º, o 9º e o 10º estão dentro do capítulo 4 do Código de Defesa do Consumidor, que está tratando do primeiro direito básico, que é o direito à vida, à segurança e à saúde. Então, parágrafo 3º do artigo 10º. Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços, à saúde ou à segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão informá-los a este respeito. Então, estamos vivendo aí esse caso de pandemia do Covid-19. Então, vejam que tanto a Prefeitura Municipal, quanto o governo estadual, quanto o nosso governo federal, tem informado os consumidores de uma maneira geral, corroborando aí com todos os fornecedores nas medidas, como o caso aí dos mercados e das farmácias, né, a contenção aí da contaminação do Covid-19. Então, vejam que a gente consegue fazer um paralelo aí entre o que está acontecendo e esses dispositivos do artigo 8º, artigo 9º e artigo 10º do CDC. Penso eu que no decorrer aí dos próximos meses, a gente vai ter alteração legislativa, assim como houve o desmembramento do parágrafo único do artigo 8º, parágrafo 1º e parágrafo 2º já em 2017, não está dando tempo legislativo, tempo jurídico para que isso seja feito nesse momento de pandemia, mas, porque as medidas estão sendo tomadas de forma emergencial, por meio de decreto e medida provisória, mas certamente vocês podem fazer aí um asterisco ao que a gente está falando, que nos próximos meses aí nós teremos inserção de novos parágrafos ao artigo 8º, artigo 9º e artigo 10º. Então, dentro aí do Código de Defesa do Consumidor, de maneira específica, a parte que vem assegurar como direito básico, direito à vida, à segurança e à saúde, está disposta no capítulo 4, né, artigo 8, artigo 9 e artigo 10. Já em 2017, a gente teve o desmembramento do parágrafo único do artigo 8º, em parágrafo 1º, que se manteve a mesma redação do parágrafo único, e o parágrafo 2º, que traz a obrigação da higienização de produtos, ou até da questão da prestação de serviços, da possibilidade de contaminação, no caso agora por vírus, né, mas tem bactérias também. Então, esses três artigos, o artigo 8º, o artigo 9º e o artigo 10º, são os três artigos que comungam diretamente, que resguardam, que trazem aqui a proteção ao primeiro direito básico do consumidor, que é o direito à vida, direito à segurança e direito à saúde. Vejam que é bem simplória a disposição desses três artigos,
mas que trazem fundamento legal e obrigações ao fornecedor que são de muita valia, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia do coronavírus. Certo até aqui? Não falam nada, não perguntam nada? Bom, o silêncio de vocês é meu guia, né? Então, se vocês não estão perguntando ainda, é porque estão anotando, mas certamente mais para frente, a gente vai surgir alguma indagação, alguma coisa. O próximo... estando anotado, tá bom, né, Zaina? O próximo slide que eu anotei ali para vocês, que eu coloquei como PDF, então façam a anotação de que eu não sei nem qual é o número, mas é o que eu estava falando aí do material em PDF, não sei por que se eu devo ter pego de anos anteriores, mas de bem anterior, né? Porque a lei é de 2017, eu não vi direito qual é a data dela de inserção, mas eu já dei aula disso em 2018 e 2019. O parágrafo único do artigo 8º foi desmembrado em parágrafo 1º e parágrafo 2º. E eu me lembro que eu falava dessa questão da obrigação dos supermercados de higienizar os carrinhos do supermercado, isso aqui o Fabrício já traz no livro dele. Eu não sei, eu devo ter pego esse quadro aí pronto de algum outro slide e não está atualizado. Então, façam um asterístico aí, ou clique lá no link que está no muro do Senado, que vai aparecer o CDC atualizado, para que não gere sombra de dúvidas isso. Então, o parágrafo único está desmembrado em parágrafo 1º, que manteve a redação do parágrafo único, e o parágrafo 2º, que traz a obrigação do fornecedor em fazer a higienização de produtos ali para que evite a contaminação do consumidor, de riscos de contaminação. E daí, o próximo slide, eu trago três vertentes de instrumentos para concretizar, para que possa efetivar esses direitos do consumidor. Então, no âmbito civil, pensando aqui em direito do consumidor, no âmbito civil, de que forma que o CDC trata isso? Então, o Código de Defesa do Consumidor vai tratar, no âmbito civil, a responsabilidade, ele trouxe aqui como direito do consumidor a responsabilidade objetiva do fornecedor. Não é hoje que a gente vai tratar disso, calma que isso tem momento próprio, mas eu preciso dar uma explicação ainda que superficial para vocês, para que você possa entender. Então, nos artigos 12, o artigo 11 está vetado, que eu acabei eu estava olhando o 10º, mas já vi que o 11 é vetado. Então, o próximo artigo é o artigo 12. Então, do artigo 12 ao artigo 17, ele vai tratar da responsabilidade objetiva do fornecedor. Juliano, o que é responsabilidade objetiva? Então, eu vou explicar de maneira superficial, mas na sequência, mais para frente, a gente vai ter uma aula só disso aqui. Então, responsabilidade objetiva. Vamos pegar essa caneta. Essa caneta, quando eu compro ela, eu estou comprando imaginando que eu possa utilizá-la para escrever. Então, ela tem que ter tinta, né? Espera-se que ela tenha ponta, tudo certinho, que eu possa pegar a caneta, pegar um papel e escrever nele. Isso é o que se espera desse produto chamado caneta. Digamos que até pegar outra, digamos que a minha caneta, que até que eu estava usando está com menos tinta, ela venha, nova, acabei de comprar, ela venha e veio faltando tinta. Ela não escreve, ou até está com tinta, mas a ponta dela não funciona e eu não consigo utilizá-la ao fim que se destina, que é a escrita. Então, vejam bem, o que seria a responsabilidade objetiva? O que se espera desse produto? O produto espera-se que ele escreva. O produto que eu comprei, ele escreve? Não, ele não escreve. Então, eu não quero saber, eu não preciso discutir qual é o motivo que essa caneta não escreve, desde que não seja culpa exclusiva do consumidor, né? Eu peguei a caneta e derrubei ela com a ponta no chão, esquentei ela com isqueiro, por isso que ela estragou. Não, eu não fiz nada. Eu comprei simplesmente o produto, existe essa diferença entre o que ele deveria fazer e o que ele faz. Então, essa aferição, o que é essa aferição? Essa verificação do que deveria e do que está acontecendo, ela é feita de maneira objetiva. Então, não cabe aqui o fabricante falar que, em razão da greve dos caminhoneiros, a carreta carregada com caneta ficou muito tempo ao sol e por isso a tinta ressecou. Eu não quero saber
qual é o problema, né, qual é a justificativa do fornecedor de que essa caneta ela está comprometida e ela não vai servir ao fim que se destina. Isso é responsabilidade objetiva. Eu não vou discutir o motivo. Aqui está o produto ele não está da forma como deveria estar, então o fornecedor tem que resolver esse problema. Não estou dizendo que ele vai ter que trocar a caneta, gente. Lá no lugar correto do CDC, a gente vai ver que cabe assistência técnica, tem uma série de outras coisas que vai acontecer antes da troca. Evidentemente, com um produto aqui de não sei quanto custa uma caneta, R$2, R$3, é muito mais barato para o fornecedor fazer a troca do que ficar discutindo aqui se vai levar para assistência técnica ou não. Então, no âmbito civil, ou civil, aí da forma como você quiser fazer essa anotação, o direito básico do consumidor de proteção à vida, à segurança e à saúde está disposto no artigo, a proteção geral, né, do artigo 8º ao artigo 10º, e de forma a instrumentalizar, ou seja, como é que isso vai aparecer no CDC, é do artigo 12 ao artigo 17, e seria a questão da responsabilidade objetiva. Pois não, Fernanda, pode falar. Pode falar, não é em razão uma Mont Blanc. A Mont Blanc custa R$2.000, a mais barata. Não sei se vai... Então, é que eu não... Veja, então tá bom. Já que você me perguntou, eu não é isso que eu queria explicar agora, mas assim, eu vou dar uma explicação geral para que vocês possam entender. Quando eu dei o exemplo da caneta, eu não estava pensando em garantia, eu não estava pensando em nada disso. Eu estava pensando em explicar apenas o que é responsabilidade objetiva. Mas já que a Fernanda perguntou, eu acho que a gente pode explicar isso de maneira, ainda que superficial, e depois a gente, no momento oportuno, a gente aprofunda um pouquinho. Então, eu sou fabricante, eu sou fornecedor, faço caneta. Não importa que seja uma caneta de R$2, ou de 2 ou de 5.000 reais, como ela fez a pergunta ali, se for um produto de um valor mais alto. Independente do valor do produto, nós vamos ter lá no, salvo engano, é o artigo 18, né? Depois vocês abram aqui, que eu não vou abrir, que senão eu saio aqui da tela. No artigo 18 vai estar dizendo que, no caso de problemas com o produto, então, veja, desde que não seja culpa exclusiva do consumidor, não fui eu que peguei a caneta e quebrei ela, simplesmente a caneta, ela não escreve, ela tem uma disparidade entre o que ela devia ser e o que ela é. A primeira coisa, todo mundo já imagina, não, mas então eu vou trocar o meu produto. Não é isso que o CDC fala. O CDC traz como direito ao consumidor e dever do fornecedor assistência técnica. O prazo de 30 e de 90 dias está lá no artigo, salvo engano, 25 ou 26, que a gente trata de prazos de reclamação, que no momento oportuno eu vou dizer para vocês que esses prazos é o que a gente também chama de garantia legal. Embora você possa ler o CDC de capa a capa, você não vai achar nenhum capítulo falando em garantia legal. Por que não fala em garantia legal? Porque o prazo de 30 e de 90 dias são considerados prazos de reclamação. Então, produtos não duráveis, aqueles que, pela sua natureza, eles terminam ou se esgotam no primeiro uso ou com pouco tempo de uso. Então, prazo para eu reclamar desse produto, 30 dias. Então, vamos pegar aqui uma prestação de serviço? Não hoje a minha aula, porque minha aula eu estou gravando, então você vai conseguir rever. Mas uma aula presencial, qual é um produto, é uma prestação de serviço durável ou não durável? Não durável. A aula vai passando, e se você for tirando aqui o conhecimento, que bom para você, mas, no caso da presencial. Mas se você ficar mexendo no seu celular e ficar fazendo qualquer outra coisa, a aula vai passar de qualquer forma e você não vai ter a prestação de serviço da forma adequada. Quanto tempo você tem para fazer uma reclamação disso se o problema dessa prestação de serviço fosse do professor? Foi o Juliano que ficou mexendo no celular dele e não deu a aula adequada. 30 dias, porque é um produto, uma prestação de serviço não durável. Já uma prestação de serviço durável, então aquela que não se esgota, que não termina
no primeiro uso, ou de acordo com a sua natureza, no primeiro e no segundo uso. Essa aula que a gente está tendo agora, embora ela está online, mas eu estou gravando, tanto no Google Meets, quanto aqui estou gravando no meu celular, que eu vou ver e pretendo, né, postá-la lá para vocês no Moodle. Então, se a aula agora ela for postada, então você consegue assistir ela uma, duas, três. Enquanto eu não deletar ela, você consegue assistir 20 vezes. Então, ela deixou de ser uma prestação de serviço não durável para ser uma prestação de serviço durável. Por que durável? Porque ela está lá. Você consegue até fazer um download lá para o seu computador e ter eu falando aí pelo resto da sua vida sobre direito básico do consumidor, inciso primeiro. Então, quando se torna um produto ou uma prestação de serviço durável, o prazo para o consumidor reclamar é de 90 dias. Em qualquer um desses dois prazos, independente se é de 30 ou se é de 90, o fornecedor tem direito a reparar, a providenciar a solução desse problema. Não entendi, Juliano. É aquilo que a gente vai estudar mais para frente, que é assistência técnica pelo prazo de até 30 dias. Então, no caso de uma caneta de R$2, talvez seja mais barato para o fornecedor providenciar o meu reembolso ou me dar outra caneta. Por quê? Você já imaginou pegar uma caneta aqui de R$2? Eu moro em Maringá, não sei onde é a fábrica da BIC, mas digamos que seja em São Paulo. Já imaginou ter que mandar essa caneta para lá, para eles verificarem por que ela não escreve? Quanto vai custar o correio, né, o frete disso? Se torna inviável. Eu acho até que eu falei para vocês a aula passada, eu comprei uma cuba pelo Mercado Livre, cuba de inox, né? E ela veio amassada. Então, como hoje você consegue resolver praticamente tudo pela internet, na hora eu já tirei a foto e fiz a reclamação lá no SAC, no Serviço de Atendimento do Consumidor. O fornecedor, mais do que depressa, viu as fotos, veja, eu tirei foto da caixa amassada, tirei foto da cuba amassada. Ele me identificou lá pelo meu CPF, Manaus, poxa vida, se for Manaus vai ser mais difícil ainda. E ele verificando que a cuba estava amassada assim que eu recebi, veja, não fui eu que derrubei ela no chão, não fui eu que amassei na hora de instalação. Ela veio amassada pela transportadora. O que ele falou para mim? Estamos estornando no seu cartão de crédito o preço, o valor que você pagou, e você descarte o produto. Por que ele fez isso, Juliano? Fez isso porque é muito mais barato ele fazer o descarte dessa cuba e me reembolsar o valor do que eu devolver para ele, né? Ele poderia, imagine quanto ele vai gastar de frete, né? Ele poderia consertar, ele poderia me mandar outra, mas eu também, como consumidor, né? Se ele não resolvesse esse meu problema aí em 30 dias, que é o prazo da assistência técnica, eu poderia ingressar com uma ação, como eu tenho várias lá no escritório, que a gente discute exatamente isso, não cumprimento da assistência técnica no prazo de 30 dias. Que aí a gente vai estudar lá nos parágrafos, nos incisos do artigo 18, e vai ver que daí quem passa a ter a possibilidade de escolha do que vai ser feito, não é mais o fornecedor, e sim o consumidor, que vai poder escolher, eu quero rescindir o contrato, eu quero outro produto igual, independentemente da questão da indenização por dano material e dano moral. Aí você vai dizer, nossa, mas tem dano moral eu ficar sem minha caneta durante 30 dias? Talvez uma BIC, você, né, você e o próprio juiz judiciário vai entender que não existe não existe abalo psicológico a isso. Agora, vamos pegar um produto mais... Pegar o próprio exemplo aí da Fernanda, uma caneta de 5 mil, uma Montblanc, né? Digamos que você ganhou aí de presente de quinto ano, ganhou de presente de formatura. Eu ganhei uma quando eu me formei. Digamos que ela venha e não funcione, né? E daí você está contando com ela para assinar a sua lista de presença lá na colação de grau. O que acontece? Se você fizer prova desse abalo emocional, de repente isso aí pode vir a resultar, assim, numa indenização por dano moral. Dano material é quando a gente pensa em lucros cessantes, né? Digamos, a caneta talvez seja um exemplo mais difícil você vislumbrar isso, mas quando você parte para um automóvel, alguém que trabalha como Uber, fica bem simplório você imaginar que se ele for desprovido do seu carro aí durante período de 30 dias, ele vai estar perdendo de faturar, de rodar, e o fabricante, o fornecedor ali da peça, ou o responsável, vai ter que indenizar ele pelo prejuízo que a gente chama em lucros cessantes. Então, toda essa volta eu estava falando de que no âmbito civil, no direito do consumidor, do artigo 12 ao artigo 17, ele vai
os instrumentos de efetivação do inciso 1º do artigo 6º, que é o direito à saúde, à vida e à segurança. Como é que o Código resguardou isso para o consumidor? No âmbito civil, resguardou trazendo a questão da responsabilidade objetiva. Isso é apenas no CDC. No Código Civil, a conversa é outra. Então, no âmbito civil. Na esfera administrativa, onde é que eu vou encontrar no Código de Defesa do Consumidor algum amparo? Vai estar lá no artigo 58. O artigo 58, ele diz o seguinte: prevê penas de apreensão, de inutilização de produtos, proibição de fabricação de outros produtos e suspensão do fornecimento do produto ou do serviço, cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão do uso por inadequação ou insegurança do produto ou serviço. Então, vejam que na esfera administrativa, no artigo 58, nós não vamos passar do artigo 54 do CDC, porque até o artigo 54 é a parte que trata do direito do consumidor. Pode ver que o artigo 58 ele já está na parte que trata do direito administrativo, ou seja, das medidas administrativas que podem ser tomadas contra o fornecedor. Juliano, mas por que a gente não estuda isso? A gente não estuda isso porque, como eu até estou colocando agora, isso aqui não é uma medida, não é uma proteção para você, não é você, consumidor, que vai ter que invocar o artigo 58. Aqui, no caso, o Ministério Público, a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, esses órgãos responsáveis, essas autoridades competentes responsáveis, terão, com embasamento no artigo 58 do CDC, tomar essas medidas administrativas que é o que o artigo ali, o caput está descrevendo, que pode ser a suspensão, a cassação, a proibição dele comercializar ou dele fornecer esse produto ou esse serviço que possa vir trazer prejuízo ou danos aí à saúde, à segurança e à vida do consumidor. Então, esfera civil, responsabilidade objetiva, artigo 12, artigo 17 do CDC. Esfera administrativa, artigo 58, que trata da possibilidade de apreensão, suspensão, cassação ou proibição da comercialização desses produtos ou serviços que possam vir trazer aqui problemas quanto à segurança e à saúde do consumidor. E no âmbito penal, que também vou estar dizendo agora, que eu até coloquei lá no módulo para vocês, seria, eu não copiei aqui, mas seriam os artigos 63 a 66 e 68 do Código de Defesa do Consumidor, que prevêem os tipos penais e forma de coibir condutas no mercado de consumo capaz de comprometer a vida e a segurança do consumidor. Ah, mas a gente não vai estudar isso? Não, porque essas medidas penais também não são tomadas pelo consumidor. Essas medidas, elas são tomadas, que devem ser feitas pelo Ministério Público, pela Secretaria de Saúde, pelo Ministério de Saúde, pela Vigilância Sanitária. Então, vejam que o artigo 58 é da esfera administrativa, artigo 63 a 66 e o 68 são as medidas, são as consequências, são as penalidades no âmbito penal de que possa ocorrer contra o fornecedor, se ele estiver aí agindo contra a vida, contra a segurança, contra a saúde do consumidor. Então, essa parte administrativa e essa parte penal, ela não é estudada, na verdade, por nós, porque isso aí são medidas a serem tomadas pelas autoridades competentes. Então, você, ainda que quanto advogado do consumidor, você até pode fazer lá uma representação, uma denúncia para o Ministério Público, né, pedindo para ele providências com relação à saúde, à segurança aqui, à vida do consumidor. Mas isso aqui não é seu direito, né? O seu direito se encerra ali na questão até o artigo 54, que são medidas administrativas e medidas penais que podem, que serão tomadas, mas não é por você, consumidor, e sim por aquelas autoridades que possuam a responsabilidade, que possuam ali a jurisdição para estar tomando essas medidas. Então, gostaria muito que vocês fizessem essa anotação. Na esfera civil, artigo 12 a 17 do CDC, na esfera administrativa, artigo 58, no âmbito penal, aí da responsabilização por danos, aí, ou por possíveis danos, né, só a periculosidade aí, a saúde e a segurança do consumidor, apenas no artigo 63 a 66 e 68 do CDC, sem prejuízo da aplicação do Código Penal, tá? Isso aqui são
são artigos, são disposições que o legislador, de forma específica, atribuiu ao Código de Defesa do Consumidor. Mas se eventualmente ali o fornecedor cometeu algum outro ilícito que possa ser equiparado, que possa ser tipificado, né, pelo Código Penal, a gente vai aplicar de forma subsidiária. Mas por isso que eu estou dizendo, não é você, consumidor, que vai buscar isso. Isso aí as autoridades competentes, elas têm o dever de estar verificando, de estar tomando as medidas cabíveis. Eu gostaria de hoje ficar por aqui. Quando eu digo ficar por aqui, é ter trabalhado, né, apenas nessa aula o primeiro direito básico do consumidor, que é o direito à segurança, direito à vida, direito à saúde. Né? Nós teremos vários outros direitos, mas os outros, eles são, como eu estou tratando isso ainda como direito básico, então a gente vai estar trabalhando lá os outros incisos do artigo 6º. Então, a gente não vai estar estudando com profundidade nessa aula todos os direitos. Na verdade, a minha obrigação seria indicar esses direitos, e eu aproveitei para indicar o primeiro direito básico, o direito à segurança, à vida e à saúde, e já trabalhei eles, entendeu? Os demais, não dá para eu ir indicando e já ir trabalhando, porque, veja, os demais direitos básicos é praticamente o resto do CDC. Então, eu vou fazer a indicação, vou conversar um pouquinho sobre cada um deles com vocês, mas em partes específicas, em capítulos específicos da legislação, a gente vai estar trabalhando cada um deles. Combinado? Alguma pergunta aqui do primeiro direito básico do consumidor, que seria o direito à segurança, à vida e à saúde? Daí a gente ainda tem, temos ainda 15 minutinhos, daria ainda para estar respondendo, para estar tirando alguma dúvida. Que, como a aula está sendo gravada, a gente, né, estamos conversando aí, todos os professores, da aula não ficar tão extensa, porque para quem vai assistir depois se torna um pouco entediante, né? Não, tranquilo, imagina. Eu gravei a aula, eu vou disponibilizá-la no Moodle depois, entendeu? Gravei tanto no Google Meet quanto no meu celular. Eu vou dar no caso de vocês, eu vou postar, sem sombra de dúvidas, aí para que vocês e os outros alunos da sua turma tenham acesso. Eu vou dar uma conferida na minha gravação ali pelo celular, e se tiver tudo ok, eu coloco lá no meu canal, que daí fica aberto ao público geral. Se vocês tiverem, eu vou pausar a minha gravação lá do celular, mas aqui a nossa a gente pode ficar mais um pouquinho. Então, se vocês tiverem alguma dúvida desse primeiro direito básico, a gente pode ainda estar conversando. Então, na próxima aula, que será quarta-feira, deixa eu até dar uma olhadinha, eu parei no slide 12, eu acredito, né, que na próxima aula, da próxima quarta-feira, a gente vai estar tratando dos outros direitos básicos do consumidor. Combinado? Bem espaço, gostei. O Theo, eu tenho tentado, parece até que eu sou meio enfadonho, né, fico repetindo, mas eu tenho tentado ser bem simplório e até repetitivo aqui na conversa que eu estou tendo com vocês, porque, de qualquer forma, acredito que não é todo mundo que tenha familiaridade com a aula online ou com o EAD, e nesse momento, né, todo mundo já está abalado com tudo que está acontecendo, com a quarentena, com os prejuízos materiais, então nós professores devemos aqui vir trazer um momento de aprendizado, né, que a gente possa aqui estar trocando experiências, estar orientando vocês, alunos, para que, se está sendo possível você assistir a aula online, ótimo, melhor, que você já pode me fazer perguntas. Mas para aqueles que por várias questões não estão podendo assistir, estamos disponibilizando as aulas gravadas, né, estamos tentando ali fazer em podcast, em fóruns, em outras coisas, para que a coisa fique dinâmica e que você não tenha não perca conteúdo, né? Porque o ano letivo a coisa está seguindo. Combinado? Então a gente vai se falando aí pelos grupos de WhatsApp, e daí na semana que vem eu posto a trilha de aprendizado para que vocês não se percam, mas
Na próxima aula, a gente vai estar continuando, né, os demais direitos básicos do consumidor dispostos lá no artigo 6º. Hoje nós tratamos apenas do primeiro, mas a gente já tratou e trabalhou, né, que é o inciso 1, que é o direito à vida, segurança e saúde, que estão dispostos no artigo 8º, 9º e 10º. Combinado? Sim? Então, até mais, bons estudos para vocês, e a gente vai se falando, a gente se vê na sexta-feira, na quarta-feira. Beleza? Bom feriado de Páscoa, né? Boa sexta-feira. Tinha até esquecido Sexta-feira Santa. Bom sábado de aleluia e bom domingo de Páscoa, né? Embora aí na quarentena não vou poder ver minha família, mas feliz Páscoa para vocês, para quem está aí com a família unida, e mesmo que não esteja presencialmente, né? Online a gente consegue conversar com todo mundo. Beleza?